Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Estamos aqui nesta madrugada, neste início de manhã. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente. Que neste dia você tenha um dia iluminado, cheio de paz, cheio de proteção e de provisão sobre a sua vida. Que Deus continue abençoando. Estamos nós aqui para mais um momento de reflexão da palavra do Senhor. O caminho que eu quero percorrer neste vídeo, queridos, é a leitura do texto, como surgiu o texto, como surgiu a carta do Apocalipse, que será o texto lido, que é o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos de número 1 até o 3. Esses são os versículos, esse é o livro e os versículos que eu quero me embasar, me apoiar. Como surgiu a perseguição da igreja cristã, como surgiu a carta do Apocalipse, quais seus significados nas línguas originais, principalmente nas duas delas, que são as duas principais, que é o hebraico e o grego, uma breve aplicação e finalizando com uma oração. Amém? Aqui é a nossa ferramenta de trabalho, essa é a coisa maravilhosa aqui, é o instrumento de trabalho do líder, do pastor, né? Daquele que está responsável para ministrar a palavra do Senhor, do pastor, do missionário, do presbítero, evangelista, de cada um ser humano, né? E vale a pena salientar que esse é um dos livros mais vendidos na face da terra, a Bíblia Sagrada, livro recorde, né? Podemos dizer que é um best-seller, né? Palavra que não é somente um simples livro, mas é uma bússola para nos levarmos aos céus, para mantermos a nossa jornada com os pés firmes, né? Nas nossas caminhadas, crendo nos nossos conceitos, né? Firmar nossa fé, permanecer firme com as nossas ideias, com o nosso caráter, né? Então aqui a Bíblia Sagrada, né? Para cada uma de nossas vidas. O texto lido aqui é Apocalipse capítulo 1 e o verso 3, como eu já disse. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar as coisas aos seus servos, que em breve deve acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, e bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra desta profecia. Bem-aventurado aqueles que guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está cumprido. E também o tempo está próximo. Queridos, o tempo de perseguição da igreja cristã chegou desde que Nero, aos seus 17 anos de idade, assumiu o Império Romano. Esse jovem tinha 17 anos, ele assumiu no ano 54 da era cristã. Esse rapaz era um jovem já chegando assim à fase adulta. Ele era um homem insano, perverso, louco e extremamente violento. É assim que a história trata ele e qualifica ele. Mandou matar muitas pessoas, muitos membros de sua família, principalmente sua própria mãe. 10 anos mais tarde, no ano 64, já se encontrou agora com 27 anos, esse rapaz, esse homem com um sonho absurdo, tendo um pensamento, construir uma cidade dos seus sonhos, uma cidade ideal, coloca fogo na cidade de Roma, traz-se de ator e com a sua lira sobe na torre de Marcena. Lá assiste a cidade pegar fogo. Foram 6 dias e 7 noites de incêndio. Desde o dia 17 de julho do ano 64 até o dia 24 de julho do ano 64. Um cenário horrível, cenário de filme. Vale a pena salientar, de filme, tá mais para filme de terror. Tragédia, choro, desespero. E ali ele assistia a cidade inteira pegar fogo. Somente 2 dos 14 bairros ficaram de pé. Esses 2 bairros ficaram de pé, eram de cristão,
Isso deu a Nero um álibi para ele colocar a culpa nos cristãos. A partir daí começa a mais terrível e implacável perseguição da igreja. Muitos cristãos foram mortos a fio de espada. Os apóstolos foram mortos, cada um de forma cruel. E cada um que seguia a fé em Cristo, cada um que se posicionavam, eram castigados, inclusive com a sua própria vida. Queridos, 2 anos mais tarde, no ano 66, houve uma rebelião dos judeus em Genezaré, por conta que o templo do Senhor fora profanado. E então os zelotes, como não aceitou o posicionamento de Roma, né, eles resistiram. Então Nero enviou o general Tito para controlar e contornar aquela situação. 2 anos mais tarde, no ano 68, a situação fica cada vez mais insustentável e Nero é deportado porque o Senado não aceita o posicionamento de Nero. Nero é deportado e ele tira a sua própria vida. Nesse mesmo ano aqui assume o imperador chamado Vespasiano. Vespasiano, ele vai inaugurar o Coliseu de Roma, dando de 100 a 150 dias de festas e atrações, inclusive briga de gladiadores. Ele aproveitou esse momento aqui para colocar a culpa nos cristãos e jogar os cristãos nas arenas, seguindo os mesmos passos de Nero. 2 anos depois, no ano 70, a situação fica cada vez mais insustentável. Então o general Tito invade a cidade, destrói Jerusalém, destrói o templo do Senhor, mata milhares de pessoas a fio da espada, cumprindo as palavras que Jesus falou lá atrás quando foi em Jerusalém. Se lembra que Jesus falou do templo que reconstruiria e eles pensaram que era o templo em si, que era o templo, pedra, a construção, e zombaram de Jesus, dizendo que demoraram 40 anos para construir e Jesus queria construir em 3 dias. Jesus estava falando do seu templo, de si mesmo, tá entendendo? Então eles expulsaram Jesus. Jesus olha para trás e ele está vendo isso aqui? Não ficará pedra sobre pedra. Então no ano 70 cumpriu a palavra de Jesus. Aquilo tudo foi destruído, queridos. No ano 70, no ano 70, quando Vespasiano inaugura o Coliseu de Roma, jogando cristão nas arenas para ser pisado pelos touros, devorado pelos leões famintos, enraivados. Diz os historiadores que naquela época faltaram, querido, faltaram madeiras para matar muitos cristãos. Nero pegava, vale a pena salientar aqui, que Nero pegava os cristãos, amarravam nas cruzes e ficavam no jardim de Roma e ateavam fogos nos corpos para clarear o jardim de Roma, satisfazendo desejos, caprichos de Nero. Vespasiano vai fazer a mesma coisa, pega os cristãos, joga nas arenas para ser devorado pelos animais, ser cortado a fio de espada pelos gladiadores quando estavam lutando. Diz os historiadores que naquela época foram mais de 10.000 almas mortas com requintes de crueldade. Queridos, 16 anos mais tarde, no ano 86 da era cristã, assume agora o imperador chamado Domiciano. É esse homem que vai colocar o apóstolo João na ilha de Pátimo. Domiciano, ele é intitulado como segundo Nero pela forma como perseguira, como atacar a igreja de Jesus Cristo. Segundo o posicionamento, ele vai ser intitulado, ele quer ser chamado de Senhor, ele quer ser intitulado Deus, e os súditos tinham que chamar de deuses, dele de Deus, porque quem não fizesse isso era encarcerado ou morto, seguindo as mesmas atitudes colocadas lá atrás por Calígulas, Augusto César e Nero. Colocaram a ideia que os imperadores tinham que ser reconhecidos como um deus e os súditos que rejeitassem eram presos ou mortos. Então, muitos súditos não aceitaram, principalmente o apóstolo João. João, ele vai ser levado para calar a voz dele, mas ele se enganaram, porque quando Deus quer usar você, meu irmão, e a mim, ninguém cala, ninguém para, tá entendendo? Porque quando você tem algo para fazer, Deus te protege e cuida de você. Foi preciso que João fosse para a ilha de Pátimo para surgir
a carta do Apocalipse para falar comigo e com você, para nos orientarmos, para nos advertir de certas coisas. Está entendendo? E lá João fazia os seus cultos secretamente, adorava a Deus, cultuava, ajudava os irmãos, escrevia uma carta e enviava para a igreja de Éfeso e lida passava para outras igrejas. Chega um momento certo que ali o Senhor toma ele em espírito e lhe dá uma visão. E a visão era a carta do Apocalipse para advertir certas igrejas, orientá-las, firmá-las cada dia mais, preparar para o que estava acontecendo. Vocês vão ver no versículo 1, orientando as coisas que deveriam acontecer e que iriam acontecer, como muitas delas estão acontecendo nos dias de hoje, queridos. Então foi advertência para nós e cabe a cada um de nós nos posicionarmos e ficarmos com a nossa fé firme no Senhor, né, das nossas vidas, e seguimos com o nosso caráter, com os nossos princípios. Sabe por quê? Porque um dia, todos nós, eu e você, nós vamos prestar conta diante de Deus. E que sejamos recompensados pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, pela nossa lealdade, pelo nosso temor e tremor diante de Deus. Os fins, como já falei outrora, não justificam os meios. Devemos seguir o que a Bíblia nos ensina, o que nossos pais nos ensinam e o que, segundo os nossos olhares e observações dentro das Escrituras, é correto, para que possamos receber a bênção do Senhor. Assim surge a carta do Apocalipse, num cenário de perseguição, num cenário de cegueira, num cenário de idealismo, está entendendo? Onde os seus ideais têm que ser colocados lá em cima. Não. Nos dias anteriormente, nos dias de hoje, quem deve ser colocado em alta e em pauta é a palavra de Deus, é a vontade de Deus. Infelizmente, isso um pouco está perdendo a força aqui, mas devemos nos despertarmos para isso. Jesus está voltando e Ele está vindo com seu galardão para abençoar as nossas vidas. Entendeu? É nesse cenário de perseguição que surge a carta do Apocalipse. Querido, essa carta, nas línguas originais, o que é que ela significa, o que é que elas quer dizer? A palavra Apocalipse, num hebraico, quer dizer razão, que significa revelação. No grego é Apocalipse mesmo, porque todo o Novo Testamento ele é escrito no grego koiné, tem uma facilidade de interpretação, não é o grego original, não é? Que indica revelação. Ambas palavras têm a mesma conotação, de mostrar, de revelar, de trazer ao conhecimento aquilo que por nós mesmos não tínhamos condição. Foi preciso a intervenção de Deus para orientar cada uma de nossas vidas. Então é nesse contexto que surge aqui, amados, né? Assim surge a carta do Apocalipse. A carta do Apocalipse são livros proféticos, revela as profecias, que nós estamos vendo cumprir nos nossos dias, né? Compete cada um de nós. Nesse período, quando o Senhor dizendo que aconteceria, chega um certo em que a placa, o período de perseguição da igreja termina, Domiciano se apresenta e aí João revela para ele, porque antes disso ele estava falando por código e por números, por símbolos, para não serem identificados, não serem mortos. Mas no final, quando a perseguição termina, ele revela-se um para o outro e diz: eu sou João, o apóstolo João. E aí todos os cristãos voltam para sua terra natal, para seus lugares, para suas famílias. João vai trabalhar como pastor ou como coordenador na igreja de Éfeso e lá dorme no Senhor. E fala apenas daquele morre de velhice. Ele foi o último dos apóstolos e morreu de forma natural, queridos. Não é? Então, nas nossas vidas, na nossa luta, nossa batalha, tudo isso vai se findar também. A perseguição, a cegueira espiritual, porque Jesus está voltando e vai colocar os pingos nos is. Aí queremos, amado, tirar bom proveito, sejamos corretos, tememos a Deus, porque a bênção e a vitória é nossa. Amém? Deus abençoe sua vida. Vamos aqui para o momento de oração, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, bendito e glorioso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Reconhecemos, Senhor, o teu poder, a tua grandeza e a tua soberania. Pedimos perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pelos nossos deslizes. Pedimos que o Senhor tenha de misericórdia de cada um de nós, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos patrões. Abençoa cada um, meu Pai. Abençoa os trabalhadores, abrindo porta de empregos.
abençoando, Senhor, aqueles que também têm dado condição para sustentar outras famílias. Abençoa cada dia mais, Senhor. Tenha de misericórdia aqueles que estão enfermos, principalmente nesse momento de pandemia, que o Senhor envie sua cura, que o Senhor envie seu bálsamo para aqueles que estão sofrendo, para aqueles que estão internados, que se recuperem, que vão para os seus lares, Senhor. Abençoa todas as famílias, abençoa os casais, abençoa os filhos, as filhas, o marido, a esposa. Abençoa cada uma das nossas vidas, meu Pai, no sentido espiritual, no sentido emocional, no sentido físico e também no sentido financeiro, meu Pai. Abençoa todos, derrama da tua bênção e da tua misericórdia sobre cada um, Senhor. Pai, abençoa a nossa nação, abençoa, meu Pai, cada um que estão trabalhando, os magistrados, né? Desde aquele que está, Senhor, lá no topo, meu Pai, na presidência, ou aqueles que, o menor, do maior ao menor, Senhor. Abençoa os pastores, abençoa, meu Pai, aqueles que te suplicam, aquele que recorre a ti, meu Pai. Pai, aqueles que também nesse momento não estão conseguindo dormir, dá uma noite de paz. Aquele, meu Pai, que está preocupado pela manhã, dá uma manhã tranquila, que está ansioso pelo dia. Senhor, abre as portas, dá-lhes condições, livra-os de todo mal, Senhor. Repreenda toda ação do maligno, meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor. Que possamos cada dia mais nos achegarmos a Ti, que possamos cada dia mais conhecer a Tua palavra, entendê-la, compreendê-la, Senhor, guardá-la nos nossos corações quando nós meditamos e nos impulsionar a praticá-la, como diz a Tua palavra. Bem-aventurado aqueles, ó Pai, e bem-aventurados somos nós que lemos a palavra, que meditamos nela e que guardamos a palavra, ou seja, que praticamos, Senhor. Abençoa a todos, meu Pai, que lutam para fazer as coisas corretamente, meu Pai. Que as bênçãos do Senhor caiam sobre eles, caiam sobre nós, Senhor. Abençoa a todos, é isso que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe a tua vida, um grande abraço, um bom dia de trabalho, uma semana excelente na presença do Senhor. Fica firme e forte, porque a vitória é sua, no nome de Jesus. Um abraço, querido. Tchau, tchau. Deus abençoe sempre, viu? Tchau.